Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Meus caros irmãos, não esqueçam, como eu expliquei ontem, para que vocês entendam, como se organiza o tríduo pascal. É uma pena que, em geral, as pessoas não prestem atenção a isso. Tríduo, 3 dias. Mas a gente só vai entender se lembrar como é que os judeus contam os dias. Para o judeu, o dia não começa à 00:01, como a gente. Para o judeu, o dia começa quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. O dia começa ao entardecer. Por isso que no livro do Gênesis se diz, houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Então, o calendário judaico era lunar, não solar como o nosso. E se começa a contagem do dia na véspera. Isso entrou na liturgia cristã, ainda deixou alguns rastros. Por exemplo, todas as solenidades começam na véspera. Por que na véspera? Pelo costume judaico. O domingo começa ao entardecer do sábado. Vejam, isso é um costume judaico que entrou na nossa liturgia. Então, qual é o primeiro dia do tríduo? A quinta sexta-feira santa. O tríduo começou ontem à tarde, mas ontem à tarde já é hoje. Vejam, o primeiro dia do tríduo começou ontem à tarde e termina hoje à tarde. E eu explicava a vocês o que se celebra neste primeiro dia do tríduo. Tem que entender um pouquinho antes a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus tem 3 partes. Os judeus eram escravos no Egito. Primeira situação. Deus os fez atravessar o mar. Segunda situação. Eles saíram livres do outro lado, cantando glória a Deus. Louvemos ao Senhor que fez brilhar sua vitória, afogou no mar cavalo e cavaleiro. Vejam, os judeus passaram da escravidão no Egito, onde eram ninguém, onde eram não povo, onde eram escravos, para a liberdade. Mas passaram atravessando o mar, e o mar significa morte. O mar significa tragédia. Salvai-me, ó Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Vejam, o mar significa a morte. Do mesmo modo, Jesus fez a Páscoa dele. Jesus saiu deste mundo como os judeus, os israelitas saíram do Egito. E para Jesus esse mundo era uma escravidão? Era. Porque ele, sendo Deus, abaixou-se, esvaziou-se, fez-se pobre para nos enriquecer. Ele, o que é que São Paulo diz? No capítulo 2 da carta aos Filipenses. Ele tinha a forma de Deus. São Paulo usa essa expressão, morfé tu teu. Ele tinha a forma de Deus. Era Deus. Não se apegou a isto. A gente se apega a tanta bobagem. Jesus não se apegou a ser Deus. Isso é uma coisa que a gente não vai entender nunca. Porque ser Deus é ser tudo. Mas por amor de nós, por obediência ao Pai, veja, ele que tinha a forma de Deus, abaixou-se. São Paulo diz, esvaziou-se. É quenocem, esvaziou-se, murchou e tomou a forma de servo. Morfé tudulu, a forma de servo. Tomou a nossa forma, a forma de escravo. E São Paulo diz, tendo a forma, sendo encontrado na forma de homem, de servo, humilhou-se ainda mais. A humilhação de Jesus, é impossível alguém se humilhar mais do que Jesus.
Ele humilhou-se ainda mais, já tinha forma de servo. Olha, de Deus para servo é uma humilhação sem tamanho, porque a glória de Deus é infinita. É infinita. Imagine você dizer, eu vou, por amor às baratas, tomar a forma de barata, ser um inseto. Ser um inseto, viver vida de barata. Seria uma humilhação terrível para o ser humano, com tudo o que é próprio de barata. Jesus fez muito mais. Jesus, tendo a forma de Deus, Criador infinito, tomou a forma de homem, de servo. Mas não só isso, encontrado na forma de servo, fez-se obediente ao Pai até a morte. Não foi só servo, mas de morte violenta. E não só morte, porque tem morte e morte. Isso para os antigos era importantíssimo. Uma coisa era morrer honrado, outra coisa era morrer desonrado. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa, mais ignominiosa, veja, mais humilhante, mais repugnante e mais dolorosa que existia na antiguidade. A morte de cruz, vocês não imaginam a vergonha que era, tanto que os romanos puniam os maiores criminosos com a morte de cruz. Um cidadão romano não podia ser crucificado, era ultrajante. Um cidadão romano, por criminoso que fosse, jamais seria crucificado. É a morte de escravo, é a morte da gentalha, é uma morte vergonhosa, você fica exposto, e é uma morte em banho-maria. Como é que um crucificado morre? Ele morre por asfixia. A gente coloca na cruz um pezinho para Jesus se apoiar, mas não existia aquele pezinho. Ali é que está o segredo da morte de cruz. Vejam, à medida, um crucificado, ele fica pendurado. Ele fica pendurado. E como é que ele tem que se apoiar? Tem que se apoiar nos pulsos, onde os pregos ficam, e nos pés. É um prego só aqui, um pé sobre o outro. Agora vejam, quando a dor começa, e deve ser terrível, ele começa a descer. Para aliviar os pés, vejam. E aí então, quando ele desce, falta-lhe o ar para respirar. Não tem mais força para respirar. E aí então ele faz isso. Ele tenta, impulsionando, apoiando-se nos cravos, subir para pegar o ar, puxar o ar. É uma dor tremenda. Cada vez que ele faz isso, ele vai tendo menos força. Ele vai conseguindo subir menos e ficar menos tempo em cima, até que não sobe mais e morre por asfixia. Então, era a morte mais vergonhosa, pois o nosso Salvador Jesus Cristo, vejam, tomou a condição de servo humana, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. De cruz. Então, Jesus, pelo simples fato de se ter feito homem, ele já está numa condição de escravidão. Tanto que Jesus, se não morresse na cruz, morreria de doença ou morreria pela idade. Ele não tinha como escapar da morte, porque ele se fez mortal. Ele teve tudo que nós temos, menos o pecado. Não diminuam nunca, não desbotem nunca a verdade da humanidade de Jesus. Ele viveu tudo o que nós vivemos no nosso corpo, na nossa psicologia. A diferença é que ele não tinha as desarrumações psíquicas que nós temos, marcas do pecado. E ele viveu tudo o que nós vivemos na sua alma: solidão, medo, tristeza, angústia. Ter que se abandonar nas mãos de Deus sem saber tudo. Lembre o que diz o Evangelho. Ele cresceu em estatura, em sabedoria e em graça.
em tudo semelhante a nós, menos no pecado, porque o pecado não é humano. Se o pecado fosse humano, ele também teria assumido o pecado. Mas o pecado é desumano. Quando Deus nos criou, não nos criou com o pecado. O pecado, pelo contrário, é algo que entrou depois e nos desumaniza. Se o pecado fosse humano, quanto mais eu pecasse, mais humano ficaria. E o pecador máximo seria o humano perfeito. Não, o pecado nos desumaniza. O pecado, tanto que vocês sabem por experiência, quando não combatem o pecado é como um ente que vem a nós e se apodera de nós, como uma força que me escraviza. A ponto de São Paulo dizer em Romanos 7, veja, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me livrará deste corpo de morte, desta situação de pecado? Então vejam, Jesus é mais humano que nós, porque Jesus não tem o pecado que nós temos. Mas sem ter o pecado, ele vivendo no meio de uma humanidade pecadora, num mundo marcado pelo pecado, ele sofreu as consequências do pecado. Do pecado. A ingratidão, a incompreensão, a traição. Os cansaços da vida. A complexidade de viver. Ele enfrentou tudo isso. Então, como os israelitas estavam no Egito, na escravidão, Jesus estava na escravidão deste mundo. Jesus veio para um mundo de pecado. Jesus se fez solidário conosco. E isso é consolador. É importante entender que a vida que você tem, com todas as dificuldades, com todos os desafios, o nosso Salvador assumiu. Foi traído, foi incompreendido, enfrentou a solidão. Jesus foi um homem só. O povo não entendia, seus parentes não entendiam, dizia que ele enlouqueceu, queria levá-lo na marra para casa. Os 12 não entendiam, Jesus vai dizendo na frente que vai para a cruz e os 12 vão atrás discutindo quem é o maior. Jesus foi sozinho. No fim está sozinho no horto, pede aos 3 preferidos dele que venham rezar com ele, os 3 vão dormir e o deixa sozinho. Então não conseguem entrar. E Jesus foi só. E grita pelo Pai e o Pai não responde, se cala. Então vejam, Nosso Senhor não nos apresenta uma vida mascarada. Nosso Senhor nos apresenta a vida em toda a sua dramaticidade. E Ele viveu isso. É um consolo enorme para a gente. O Filho de Deus viveu o drama humano. A morte de Jesus não é uma morte bonita, posuda. Não, é uma morte angustiada. São Marcos diz no capítulo 14, ele começou a apavorar-se e entristecer-se. Ele diz, a minha alma está triste até a morte, é depressão braba. E diz aos discípulos, ficai aqui comigo e vigiai. Eu me sinto só, eu me sinto desamparado. Me sustentem. Como a gente às vezes precisa de um sorriso, de uma palavra de apoio, de alguém que diga, o que é que você tem? Jesus precisou disso. O Filho de Deus, Deus eterno, precisou disso. E não encontrou. Então a morte de Jesus não é uma morte posuda. Sócrates, quando foi condenado a beber cicuta, acusado de corromper os jovens de Atenas, Sócrates, antes de morrer, recebeu os amigos, fez todo um discurso filosófico sobre as vantagens da morte e depois tomou a cicuta dele e morreu, veja, em grande estilo. Jesus não morre assim. É uma morte feia, porque é a morte pelos nossos pecados. Não é assim, não é a libertação da alma, não é isso. Não, a morte é o perigo de cair no nada, no absurdo, no inferno. A morte é o perigo de perder Deus.
Jesus morre, aquela morte que mostra o pecado do mundo. Um mundo que se fecha para Deus. Um mundo que vai ficando feio, solitário, embrutecido. Porque longe de Deus que é nossa vida. Então vejam, esse é o primeiro dia do tríduo. Jesus está na escravidão da morte e vai se entregar por nós. Eu dizia ontem, ele se entregou por nós. Entregou-se na ceia e poucas horas depois entregou-se na cruz. É a mesma entrega. Uma carnalmente, materialmente e a outra liturgicamente. Aqui vocês veem que a liturgia cristã é cheia de realidade. O que ele fez na cruz, fez na ceia. Na cruz, repito, na materialidade da entrega. Na ceia, na verdade simbólica dos gestos, dos ritos, dos símbolos, das palavras. Tomai é o meu corpo, e ele quebra, rasga o corpo. Bebei é o meu cálice, e ele se derrama nos lábios dos seus discípulos. Fazei isto como memorial de mim. Então este é o primeiro dia do tríduo. A gente está no primeiro dia desde ontem à tarde. Nós não estamos no segundo dia do tríduo, estamos no primeiro. Ele se entregou por nós, na ceia e na cruz. É o mistério de uma entrega de amor até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, infinem dilexit, e até o fim ele amou, até o extremo, até o extremo. Pronto, hoje ao entardecer, o nosso Salvador deixa este mundo. Onde foi que Cristo deixou o mundo? Qual foi a brecha pela qual Cristo saiu do mundo? Imagine esse mundo como uma bolha, e Jesus está dentro dela, nós todos estamos dentro da bolha. Para sair dela tem que encontrar um buraquinho para passar. E para outro mundo, qual foi esse buraquinho? Qual foi a porta para sair do mundo? A cruz. Ali pregaram Jesus, no dia 7 de abril do ano 30, pelas 3 horas da tarde, quando no templo se matavam os cordeiros pascais. Vejam, estava o cordeiro pascal pendurado na cruz. Pelas 3 horas da tarde, ele saiu do mundo. O que foi que ficou na cruz? Não foi mais Jesus. Pregaram Jesus na cruz, desceram da cruz o cadáver de Jesus. Atenção, Jesus não desce da cruz. Tiram um cadáver não é uma pessoa. Atenção para isso, são coisas que a gente tem que entender. E Jesus, onde está? O corpo dele, o cadáver dele vai ser descido da cruz e colocado no túmulo. Mas a alma humana de Jesus, igualzinha a nossa, a alma que se angustiou, que ficou triste até a morte, que teve medo, onde está a alma humana de Jesus? Na mansão dos mortos. Mansão dos mortos não é o túmulo, mansão dos mortos é o estado de morte, aquilo que os judeus chamavam de Sheol, e que o Novo Testamento chama, pegando a linguagem grega, de Hades, a morada dos mortos. A situação de morte, a situação que nós vamos experimentar. Só que o Senhor nos arranca de lá, porque para isso Ele veio. A gente não fica no Hades mais, acabou-se, Ele nos arranca. Mas Ele entra, veja, então, aí Jesus entra, prestem bem atenção, que aqui é o segundo dia do tríduo, que começará hoje à tardinha. Jesus entra no mar da morte. É o que a gente vai celebrar no anoitecer de amanhã para depois, o terceiro dia do tríduo. No meio da noite, a vigília pascal não pode ser celebrada com o sol. Vejam, depois que o sol se esconder, no meio da noite, a gente vai ver o círio aceso. Círio virgem, novo,
porque simboliza o Cristo, o novo Adão, nova criatura, o homem novo. E no meio da noite a gente vai escutar: eis a luz de Cristo. A mesma coisa que houve naquele domingo da ressurreição. Na escuridão do Sheol, do Hades, da mansão dos mortos, das trevas, Deus soprou o seu Espírito e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus atravessou o mar da morte e saiu do outro lado. Jesus não voltou a esta vida. A esta vida, Lázaro voltou e morreu depois. O filho da viúva de Naim voltou e morreu depois. A filha de Jairo voltou e morreu depois. A esta vida, Elias fez voltar um jovem, filho de uma mulher que o hospedava. Isso não é ressurreição, no sentido teológico profundo. Ressurreição, o primeiro foi Jesus. É vencer a morte de vez. Não é voltar a esta vida, não é voltar para trás, desculpem a redundância, é ir para frente. Jesus venceu. Imagine se no meio do mar os israelitas dissessem: vamos voltar para o Egito. Não tinham sido libertados, tinham voltado, grande coisa. Ah, mas a gente ficou livre do mar. Ficou livre do mar da morte e voltou para cá, para a escravidão. Não. O que Jesus fez foi uma coisa que ninguém tinha feito. Ele atravessou a morte e saiu do outro lado. Ele nos abriu o caminho. Por isso a nossa alegria. A nossa alegria não é só porque Jesus ressuscitou. Isso não seria motivo para a alegria nossa, não. A nossa alegria é como São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 15. Cristo ressuscitou como primícias dos que adormeceram. Ou seja, Ele é o primeiro de uma colheita toda. Que são as primícias? É o primeiro bocado que você pega, que representa a colheita toda. Cristo são as primícias. Olha a colheita. Cristo ressuscitou como primícias dos que adormeceram. Como no velho Adão todos morrem, no novo Adão todos terão a vida. Vejam, nós somos um povo que vai atravessando o mar da morte. Cada cristão que sai desse mundo, ele não sai para ficar na morte. Ele sai para atravessar o mar da morte e ir para a vida do Pai. Em Cristo e com Cristo ressuscitará. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é isto o tríduo pascal. Ontem à noite e hoje até o entardecer. Primeiro dia, ele se entregou até a morte. Do entardecer de hoje até o entardecer da manhã, o sábado santo, ele entrou na morte, ele experimentou a morte, a humilhação da morte, ele ficou na morte. Terceiro dia, do entardecer do sábado para o domingo, e aí dura 50 dias até Pentecostes. A igreja não consegue celebrar num dia só. Celebra 1/8, 8 dias, e depois 50 dias ainda de festa, até Pentecostes. Ele saiu do outro lado, ele venceu a morte. A dele e a nossa. O que é que eu faço para participar dessa vitória? Creia no Senhor Jesus e seja batizado nele. Vejam, por isso o batismo na Páscoa. Vejam, escravos do pecado, mergulhando na água do batismo, tem que ter esse mergulho, no mar da morte e no mar da água batismal. Aquela água cheia do Espírito Santo, como a do Mar Vermelho. Vejam como, para vocês entenderem o que é a liturgia. Como Deus soprou na água do Mar Vermelho o vento siroco, o padre estende a mão e pede que o Espírito de Cristo abençoe aquela água. E você é mergulhado, é lavado naquela água. Você passa pela morte com Cristo e sai cristão, sai unido a Cristo para caminhar para a vida eterna. Por isso, na noite da Páscoa, tantos pelo mundo inteiro, os catecúmenos, os que estão se preparando para o batismo, tantos serão batizados. Morrerão com Cristo e ressuscitarão com Cristo. Essa é a nossa glória. E esse batismo deve ir agindo em nós. Então,
Com isso, espero que vocês fiquem bem situados no que a gente está celebrando. Porque, em geral, na cabeça dos cristãos, o que é a Semana Santa? Um bocado de celebração assim solta, como se fosse um drama, seguindo a paixão de Cristo. E não é isso. Se fosse um drama, vocês iam assistir em algum lugar aí que tem um teatro com a paixão de Cristo. Não é isso. É um mistério ritual, veja, cheio do Espírito de Cristo, pelo qual eu posso de verdade entrar na paixão, na morte e na vitória, na ressurreição de Cristo. Então, a liturgia de hoje não há missa, é um dia alitúrgico. Desde ontem, após a missa da ceia do Senhor, tira-se a água benta das pias da igreja, não pode ficar água benta nenhuma, porque a água benta lembra o nosso batismo. A igreja hoje e amanhã não pode celebrar sacramento, só celebra o sacramento da confissão e a unção para doentes graves. Pronto. Nenhum outro sacramento. Não pode celebrar missa, não pode fazer casamento, nada da bênção de inauguração, nada. Vejam, desde a missa na ceia do Senhor ontem, vocês viram que na hora do glória tocou-se o sino. E aí o sino se cala, só se pode tocar a madeira, a matraca, que era um modo de chamar o povo, não existia relógio, se chamava com o sino, na Semana Santa no tríduo com a matraca, que é um modo de falar mais baixo, sem o júbilo, sem a pompa do sino, quase silencioso, quase dizendo fulano, mas bem baixinho, colocando a mão na boca. É esse o sentido. A partir de ontem, a partir do glória, logo após o glória, deveria-se, infelizmente a gente está longe de conseguir isso no Brasil, paciência, né? A gente queima com a lenha que tem, não se deveria tocar instrumento musical nenhum, o canto é só na voz, só no gogó, não tem instrumento musical nenhum. A rubrica é clara, o instrumento só para sustentar o canto, para não sair do tom, para não descer o tom. Veja, isso na liturgia, não estou falando dentro do rito litúrgico. Então é só a voz humana, aquela coisa grave, aquela coisa pobre, aquela coisa austera. Não é brincadeira, o Senhor entrou na morte. Isso não é brincadeira. Então descobre-se o altar, porque não há celebração da missa. Só são 2 dias no ano nos quais a igreja não celebra a missa, sexta e sábado. Que, como eu expliquei, é um dia só. A sexta, veja, e o sábado até o anoitecer. Então, não se celebra. Não se celebra. Por quê? O que é que Jesus diz? Dias virão em que o esposo será tirado, então jejuarão. A gente jejua de celebrar a Sagrada Eucaristia, o sacrifício de Cristo. Hoje e amanhã são dias alitúrgicos, sem liturgia. O povo se reúne pelas 3 horas da tarde, essa é a hora certa. Ontem a hora certa da missa da ceia era 5, veja, o entardecer, e hoje às 3 da tarde. Nas paróquias isso se muda de acordo, porque tem o trabalho do povo, o mundo mudou muito, tem a segurança nas grandes cidades, então muda o horário, às vezes à noite, mas nunca antes das 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, nós nos reunimos para a solene celebração da paixão do Senhor, que consiste em 3 coisas bem simples. O que significa essa cruz? Então, a gente se reúne para a liturgia da palavra, escutando a palavra de Deus. A gente vê a cruz, entender aquele desastre com o olhar de Deus e não com o nosso. Como a gente deve entender os desastres da nossa vida, os apertos da nossa vida, com o olhar de Deus e não com o nosso. A gente deve aprender a olhar o mundo a partir do olhar de Deus
e não do nosso. Porque o que é loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria do mundo. Então, a liturgia da palavra, que termina hoje com uma oração solene. Solene, os cristãos, como que aos pés da cruz, intercedem pela humanidade toda, pelo Papa, pela Igreja, pelos bispos, pelos que não creem em Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos irmãos nossos separados da unidade visível da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. A gente reza pelos que viajam, pelos poderes públicos, pelos que vão se batizar na noite da Páscoa, os catecúmenos. Então é a grande oração de intercessão que a Igreja, olhando o seu sacerdote Jesus no altar da cruz, se oferecendo, a Igreja ousa pedir. É a primeira parte da celebração de hoje. Depois, na segunda parte, que é a mais impressionante, comovente, a adoração da cruz. Entendam, a adoração não é da madeira da cruz, a adoração do mistério da cruz. O que é a cruz? O amor de Deus que se entrega. É esse o sentido. E hoje, o amor de Deus que se entrega é personificado, é materializado na cruz. Três vezes, pela boca do ministro sagrado, a Igreja vai dizer uma coisa escandalosa. 3 vezes. Ela vai levantar a cruz, descobrindo a pouco, e vai dizer: eis a árvore da cruz, eis a madeira da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. O lenho. Mas como pode a salvação vir de um desastre desse? Como pode a salvação vir de uma derrota? De um desastre, de uma injustiça dessa? A gente só pode fazer o que a gente vai fazer. Se ajoelha e diz: vinde, adoremos. Vejam, vinde, adoremos. 3 vezes, cada vez um tom mais alto. É o anúncio da Igreja. Na noite da vigília, 3 vezes, no mesmo lugar onde o ministro disse: eis o lenho da cruz, ele vai dizer: eis a luz de Cristo. Vejam, o lenho se tornou luz, a morte se tornou vida, a derrota se tornou vitória. Vejam a lógica de Deus. Vejam como a liturgia nos coloca no coração do mistério. E a gente canta, depois, ao beijar a cruz, a gente canta os lamentos do Senhor, que são impressionantes. O Senhor diz: eu só te fiz o bem, meu povo. Por que fizeste isto comigo? Por que rompeste a aliança? Por que pagaste, né? Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Por que fizeste isso? E aí se mistura a história de Israel, o antigo povo, e a história da Igreja, o novo povo, a nossa história. Meu povo, por que fazes assim comigo? Por que és ingrato? Por que não pagas amor com amor? Veja, por que te fechas? E a terceira parte, a comunhão eucarística. As hóstias que nós vamos comungar hoje foram consagradas ontem. Aqui é muito interessante, viu? Só para vocês saberem, aqui os padres é que tem que ter o cuidado com isso, mas para vocês saberem. Na missa de ontem, vocês comungaram hóstias consagradas ontem. No tríduo não se pode comungar hóstias consagradas anteriormente. As hóstias que tivessem nas igrejas, o padre recolhe e guarda num cantinho. Então, vocês comungaram ontem as hóstias consagradas ontem. E hoje comungarão as hóstias consagradas ontem. Elas estão naquele lugarzinho que foi preparado na paróquia, no altar da reposição, para serem adoradas, Cristo ser adorado de modo solene até a meia-noite. A partir de meia-noite a adoração só pode ser silenciosa e pessoal. Hoje já é assim. Vejam, então,
nós vamos comungar. Por que comungar? Porque o Cristo imolado já não morre. O nosso Senhor está vivo. Nós celebramos ritualmente a sua morte. Nós recebemos a graça da sua morte. Mas Ele está vivo. E nós vamos comungá-lo imolado e ressuscitado na Eucaristia. Vivo. Então a gente comunga. E aí é a terceira parte. É esse o rito hoje. Vejam, e eu queria agora meditar rapidamente sobre alguns aspectos dessa liturgia de hoje. Primeiramente, observe quando vocês chegarem hoje na celebração, como é grave, é bonito demais a liturgia. Hoje não tem em nome do Pai, hoje não tem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, não. Hoje o celebrante entra em silêncio, se prostra. Aquela prostração, o que significa? É o modo de adoração mais profundo na liturgia. Na liturgia você pode fazer uma reverência, você pode se ajoelhar ou você pode se prostrar. Você se colocar no nível do chão. Mais para baixo do que a prostração não existe. Veja, é você prostrado humildemente diante da grandeza de Deus, da grandeza do mistério. Então o celebrante se prostra e toda a assembleia se ajoelha, adorando o mistério da cruz do Senhor. E aí é interessante, essas coisas os católicos devem reaprender a saborear. Aí o padre vai lá para frente, não diz oremos, não diz nada, nada, nada. De modo cru, duro, ele diz assim, sem nem olhar para a gente, sem nem olhar para a assembleia. Ó Deus, foi por nós que o Cristo vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Eu já expliquei a vocês que o sangue é a vida. Derramar o sangue quer dizer, eu me derramar, eu me dar todinho. Vejam a nossa Páscoa. É Cristo se dando todo. É Cristo tendo sua vida arrancada de modo tão violento. Ó Deus, foi por nós que o Cristo vosso Filho, se derramando, se quebrando, se gastando, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias. O que vós fizestes, Deus Santo? Vós entregastes o vosso Filho de um modo tão espantoso, tão escandaloso, por nós. Veja, por nós. Na vigília pascal a igreja vai dizer, não vai dizer a Deus, no precônio pascal, não hesitastes em dar o próprio Filho, não hesitastes, Pai, que loucura vossa, não hesitastes em entregar o próprio Filho, o herdeiro, para a culpa dos servos resgatar, dos empregados. Quem já viu dar um filho em resgate pelos empregados? Quem já viu? Os empregados todinhos não merecem um filho, pois o Pai deu. Lembrai-vos então das vossas misericórdias, é no plural, porque é uma misericórdia inesgotável. E santificai-nos pela vossa constante proteção. E que termina a oração de um modo ríspido. Não é por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade, nada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então veja, a liturgia é concisa, quase que seca, quase que rude no dia de hoje. E aí então a gente vai ouvir, e espero que vocês ouçam logo mais à tarde, com os ouvidos do coração. A primeira leitura é do 4º cântico do servo sofredor. Vocês sabem que o profeta Isaías, em 4 poemas, fala de um personagem misterioso, um servo de Deus que deveria vir e ser humilhado, ser derrotado, morrer de modo vergonhoso pela salvação de Israel e da humanidade.
São 4 cânticos. Durante essa semana a gente já ouviu 3, segunda, terça e quarta-feira. Cada dia a primeira leitura da missa foi um canto. Hoje é o 4º cântico, o mais impressionante de todos. Os judeus ainda hoje não sabem direito quem é esse servo. Veja, nós cristãos sabemos. Porque na cabeça dos judeus, esse servo não é o Messias. O Messias é glorioso e esse servo é homem de dores. Escute, cristão, e você descobre quem é esse servo. Olhe como Deus apresenta. Eis o meu servo. Já é Deus mesmo mostrando. Eis o meu servo. Veja, eis que o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Mas que palavra é essa? Jesus foi bem-sucedido? Foi, meus irmãos, foi. Jesus pode dizer, Pai, e ele diz no capítulo 17 de João, na última oração dele, Pai, terminei a obra que tu me deste. Que coisa. Terminei a obra. Vejam. E antes de entregar o Espírito, ele vai dizer, está consumado. Ou seja, eu fiz tudo que tinha para fazer. Eu cumpri, Pai, a tua vontade. Que coisa impressionante. Vejam. E aí se entrega. Nas tuas mãos eu me entrego. Agora, Pai, é contigo. A minha parte eu fiz. Agora eu me coloco nas tuas mãos. Cabe a ti a última palavra. Tu não falaste até agora, gritei por ti, tu te calaste. Eu continuo confiando. Como diz Jó, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. E o Pai vai falar, ressuscitando Jesus. Vejam. Mas escutem. Ele será bem-sucedido, o meu servo. Sua ascensão será o mais alto grau. É verdade. Deus lhe deu o nome acima de todo nome. Só a gente repete tanto isso, mas às vezes não entende. Qual foi o nome que o Pai deu a Jesus? O nome de Kyrios, em grego. Senhor. Vocês vão dizer, e que nome é esse? O que é isso? É que Kyrios, em grego, na Bíblia grega, na tradução grega do Antigo Testamento, o Antigo Testamento chamava Deus de Kyrios. Kyrios, em grego, traduz o hebraico Adonai. Adonai é o modo como os judeus chamam Deus. Os judeus não chamam Deus pelo nome. Esse nome santo, Javé, que não deve andar para lá e para cá na boca da gente. O judeu, quando via esse nome, ele dizia Adonai. Veja, Adon é Senhor. Senhor. Na Bíblia grega foi traduzida para Kyrios. Então não se iluda, quando o povo encontrava Jesus, dizia Senhor, mas aí é Senhor, como a gente chama todo mundo de Senhor. Ô seu José, veja, Senhor era só, o povo falava somente como um título de respeito. Mas agora não, aqui Senhor é no outro sentido. Senhor quer dizer Deus, Kyrios. Por isso São Paulo vai dizer, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus é Kyrios, que Jesus é Deus. Aí o cristão escuta e não entende, mas ele não já era? Era não, ele era Deus como Deus, mas Deus como homem ele não era. Agora quem é Deus é o homem Jesus. Agora é aquela carne nascida de Maria, é aquela alma humana igual a nossa, que agora é divino. Vejam, na sua natureza divina, Jesus já era Deus, não mudou nada. Mas é a natureza humana que ele tinha igual a nós, que ele recebeu de nós no ventre de Maria. A natureza humana que se cansou, que teve medo, que se angustiou. É isso que agora, veja, da nossa raça,
um igual a gente, é Deus. Veja, que o Verbo era Deus, sempre foi. Mas que Jesus de Nazaré, o Verbo feito carne, seja Deus agora. Veja, que dentro da Trindade tem alguém com dente, tá certo? Com cabelo, que seja divino. Isso foi com a ressurreição de Cristo. E lembrem, já disse hoje, ele ressuscitou como primícias. Onde eu estiver, Pai, eu quero que eles estejam. Não sei se vocês se lembram de um detalhe. Jesus nunca nos chama de irmãos. Nunca chamou os discípulos de irmãos. Depois que ele ressuscita, ele diz logo às mulheres: ide dizer aos meus irmãos, conquistei todos pela minha morte e ressurreição. Nunca mais me separo deles. Nunca mais. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam, Pai, para que vejam a minha glória. Mas vocês têm que entender também isso. É um bocado de coisa que a gente tem que entender. Ver a glória de Deus não é ver como eu estou vendo esse telhado. Ver a glória de Deus é estar dentro da glória de Deus. Santo Irineu diz bonito, no século II, como quem vê a luz está na luz, quem vê a glória está na glória. Vou explicar. A gente está vendo a luz do sol, não está? E onde é que está a luz do sol? Cercando a gente. A gente está metido dentro da luz. Veja. Quem vê a luz está dentro da luz. É assim que a gente estará na glória de Deus. Quem vê a glória está dentro da glória. Veja. A gente vai estar mergulhado em Deus. É isso que Jesus pede para nós. Que eles vejam a minha glória. Que eles estejam onde eu estou, para que vejam a minha glória, glória que tu me deste. Quando? Na ressurreição. Então, é verdade essa palavra do profeta Isaías. Vejam, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Sim, os reis aqui são os grandes do mundo, seja que grandeza for. Pode ser um professor universitário, um cientista, um governante, vendo a lógica de Deus. Me diga, pelo amor de Deus, quem de nós pode entender a lógica de Deus que passa pela cruz? Nem a gente. Você só pode entender a lógica de Deus se na hora da sua cruz você se ajoelhar. Se você não fizer isso, você vai-se embora. Pragueja, maldiz, diz isso tudo é besteira, eu perdi minha vida em besteira e vai embora. A gente só pode entender a lógica de Deus unindo-se à cruz do Senhor. É o único caminho e eu sinto lhes dizer, não há outro. Aqui também tem uma coisa impressionante. Jesus é o mais belo dos filhos dos homens. No entanto, a Escritura diz, ele não tinha mais nenhuma forma de homem. Veja, a gente sentia repugnância, não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Que mistério! Sabem por que isso? Porque nós somos imagem de Deus e o pecado deformou essa imagem. Na verdade, Jesus na cruz, deformado pela cruz, ele mostra o que nós nos tornamos. Deformados pelo pecado. Veja, é preciso que a gente se deixe replasmar por Cristo, para sermos transformados em Cristo. Recuperar todo o esplendor da imagem de Deus que ficou ferida em nós. E aí Isaías continua, olhem, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Quem é que vai acreditar num Deus assim? O mundo zomba de Jesus. O mundo não, a lógica,
Minha gente, não brinque, o mundo não é bonzinho, nem é simpático. Os cristãos não são simpáticos ao mundo. A gente é tolo achar que o mundo está de braços abertos para a gente. Jesus preveniu, o mundo vos odeia. E odiou a mim. Jesus disse. O que é odiar? Odiar no sentido bíblico é não querer bem. O mundo não nos estima, nós somos os chatos. Nós somos aqueles que vêm lembrar ao mundo coisas que o mundo não quer de modo nenhum aceitar. Não se iludam com isso. Porque, veja, olha, sejam espertos pelo amor de Deus. Veja, a gente aceita a cruz com repugnância. A gente, para aceitar a cruz, tem que brigar a vida todinha para se converter, que a gente quer fugir dela o tempo todo. A gente que é cristão, a gente que ama o Senhor, e vocês esperam que os de fora aceitem isso assim brincando? Me diga, que juízo é esse da gente? A cruz não é lógica, o caminho da cruz não é o caminho natural. O caminho natural é o cair fora, é escapar, é salvar a minha vida. O caminho natural é o que vocês vão escutar hoje. Os 12 fugiram. Só deixaram mesmo, foi a marca do beijo da traição, aí foram embora. Está vendo? É interessante que no Concílio Vaticano II se discutia muito sobre um assunto, vocês não ouvem falar muito nisso, sobre a colegialidade episcopal. Quer dizer, é assim, só para vocês entenderem. Como os apóstolos eram um colégio, quer dizer, um grupo de 12, tendo Pedro como cabeça, os bispos são um colégio, o colégio episcopal, sucessor dos apóstolos, tendo o bispo de Roma, o Papa, como cabeça. Aí tinha um cardeal, o cardeal Joseph Siri. Joseph Siri não gostava muito dessa história. Aí ele, abusado, disse assim: me mostrem no Novo Testamento uma única vez que os apóstolos tenham agido como colégio, como grupo. Eles, porque eu só conheço uma. Só uma vez os apóstolos agiram todos juntos. Foi quando correram e deixaram Cristo sozinho. Vejam. E essa é a nossa tentação. Correr e deixar Cristo sozinho. Na hora da humilhação, na hora do sofrimento, pegar a cruz e esconder. Colocar no bolso ou por dentro da camisa. É um jeito de dizer: não conheço esse homem. Eu não tenho parte com ele. A cruz não é lógica. Nem para a gente, nem para o mundo. Quem acreditou, veja, naquilo que ouvimos, que o Filho de Deus, que o Messias seria crucificado. Quem engole isso? Eu insisto, querem fazer experiência do que é o escândalo da cruz? No sofrimento, no próximo sofrimento de vocês. No próximo momento difícil da vida, porque eles vêm, né? A gente passa por períodos horríveis na vida, horríveis. Pois bem, quando tiverem assim, no próximo período que vocês estiverem assim, se acabando, chorando, vendo tudo fechado, vocês olhem para a cruz e digam: Senhor, é isso, né? Veja, e vê se vocês gostam daquilo. A cruz a gente suporta e abraça por amor de Jesus, como Jesus abraçou a dele. Então não esperem, veja, a lógica de Deus o mundo não aceita. Não aceitará nunca, porque para aceitar Cristo tem que existir uma coisa chamada conversão. Isso é para mim que sou bispo, isso é para vocês. Ninguém aceita Cristo. Ah, que beleza, que lindo. Nada, Jesus faz: convertei-vos. Se é beleza, se é lindo, deixe seu pecado, deixe sua vida do seu jeito e venha viver do meu jeito. E aqui a porca torce o rabo. Aqui, muitos balançam a cabeça e dizem: não, essa palavra é dura.
E Jesus não muda, não dá desconto nem faz abatimento. Olha e diz: vós também quereis ir embora. Então esse é o Evangelho, não existe outro, outro é mentira. Não existe evangelho bonzinho, mansinho, simpático. Não existe. Existe um Jesus que me diz: o reino chegou. Olha o reino na cruz, olha o reino na glória. E depois diz: convertei-vos e crede nesse evangelho. Por que é que para celebrar a Páscoa a gente tem que passar 40 dias examinando a nossa vida, fazendo penitência e rezando mais? Porque a gente precisa de conversão. Porque nenhum de nós, a começar por mim, nenhum de nós é o cristão como nosso Senhor espera que seja. Porque diante de nosso Senhor, diante da cruz de Cristo, todos nós somos deficitários. Todos nós, todos nós. Por que é que toda missa começa com, pedindo perdão? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Por que é que antes de comungar a gente diz: Senhor, eu não sou digno? Vocês acham que isso é teatro? Veja, isso somos nós, é a igreja se reconhecendo deficitária diante do Senhor. Diante do Senhor. Pois bem, quem acreditou naquilo que nós ouvimos? E aí vai falar sobre esse servo. Olha esse servo, diante dele, diante do Senhor. Veja, ele cresceu como rebento de planta ou como raiz em terra seca. Foi xoxinho. Jesus nunca foi grande aos olhos dos homens. Nunca fez mega show. Nunca foi amigo dos poderosos do mundo. Era um João ninguém. Veja, como planta em terra seca, raquítica. Veja, não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. É por isso que os pobres são sacramentos de Cristo. Porque os pobres, naturalmente, causam afastamento de nós. Vem dar trabalho, vem pedir coisa, pode causar repugnância se não são limpos. Vejam, Jesus diz: o que fizerdes a eles, a mim o fizestes. Por quê? Porque eu me tornei um deles. Na cruz eu fui homem de dores. Na cruz eu não tinha nada, eu fui pobre. Veja, o pobre é vigário de Cristo também. É vigário de Cristo. Ou seja, o pobre representa Cristo. Está no lugar de Cristo. Vejam bem, escutem mais. Por isso mesmo, no Tríduo Pascal, é imprescindível que a gente lembre de fazer algo pelos pobres. Lembre de um gesto de caridade. Na Quaresma, no Tríduo Pascal e na vida toda. Bom, a verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E aí as feridas todas. Olhe o seu coração. Você não é o que gostaria de ser. Seus sentimentos não são tão bonitos como você gostaria e como você parece ser. Quantos pensamentos sujos, de tantos modos. Quantos desejos descontrolados, desarrumados. Quantos sentimentos desencontrados. Nós somos isso. Ele tomou sobre si mesmo as nossas dores. Como seria bom que hoje a gente procurasse não se mascarar diante de Deus, mas ter a coragem de se olhar com toda a nossa pobreza, com todas aquelas coisas que a gente preferiria esquecer, nem se lembrar que tem, e lembrar que tudo isso o Senhor tomou sobre si
naquela cruz. Como seria bom que hoje a gente dissesse, eu te entrego essas coisas, Senhor. Eu te entrego. E me proponho a deixar que tu me laves com teu sangue. Que tu me purifiques com o fogo do teu Espírito, o fogo do amor com o qual tu te entregaste. Como seria bom. Como seria bom. Pois bem, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. É por isso que no domingo da ressurreição vocês vão ouvir, Jesus entra, diz, a paz. Vejam, a paz de Deus eu vos trago, e mostra as mãos e o lado. Olha aqui, o preço da nossa paz, está aqui. Vejam, foi a sua ferida. Veja, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Ele nos mostra o preço. Olha aqui a paz de vocês, o que me custou. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E isso a gente vê hoje no mundo atual. À toa, cada um na sua doidice, cada um no seu pecado, cada um nas suas doutrinas malucas, essa maldita teoria de gênero, essa ideologia maldita de gênero, a destruição da família, é aberração atrás de aberração, cada um seguindo o seu caminho, como ovelhas desgarradas. Vá olhar a vida dessa gente, a falta de sentido, a solidão. Quanto mais riem e gritam e mais alto falam, mais vazios são. Podem olhar. Vejam, é assim a humanidade. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Lembre que o Evangelho insiste em dizer isso. Jesus não abriu a boca. Jesus não se defendeu. Entregou ao Pai a sua defesa. Ele é o servo sofredor. Veja. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. Jesus morreu como um condenado. Jesus morreu uma morte de pecado, de condenado pelo pecado. Foi sepultado como qualquer um de nós, pecador, apesar de não ter pecado. Veja, nosso Senhor se tornou igual a nós em tudo. Nosso Senhor se solidarizou com nós em tudo. Olhe que frase. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. Meus irmãos, nós somos a descendência de Cristo. No Salmo 22, Jesus diz, minha descendência o servirá. Nós somos a descendência dele. Jesus disse, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só um grãozinho. Não caiu, olha aqui o grãozinho. Mas se cair na terra e morrer, dá fruto. Olha aqui o fruto. Ele é o grão de trigo, caído por terra, macerado, enterrado. Quantas espigas deu, quantos grãos ele gerou. Nós somos a herança de Cristo, sem merecer. Sem merecer. Nenhum de nós merece, nenhum de nós merece o nome de cristão. Nenhum. No entanto, nós somos cristãos. E quantas vezes vivemos como pagãos? Pensamos como pagãos. Aplaudimos o que os pagãos fazem. Quantas vezes? Quantas vezes? E olhe de onde nós viemos. Olhe de quem nós somos frutos. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz.
e uma ciência perfeita. Quer dizer, o Filho, veja, São Lucas tinha dito no capítulo 2 que Jesus crescia no conhecimento de Deus Pai, crescia em graça, tudo isso como homem. E agora na cruz, ele chega ao conhecimento perfeito de Deus. Querem conhecer o Senhor? Suportem o sofrimento pelo Senhor. Enquanto a gente não sofre pelo Senhor, a gente não conhece o Senhor. É um conhecimento só teórico. Eu só conhecerei o Senhor pelo que eu sofri pelo Senhor. Aí é que está. E aí veja o que Deus diz: meu servo, o justo, quer dizer, o santo, fará justos, fará santos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, olha o que Deus diz: compartilharei com ele multidões. Deus, o Pai, diz: eu darei ao meu servo multidões. E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Está aí, meus irmãos. Não vai dar tempo eu meditar a segunda leitura, que é belíssima e fala do sacerdócio de Cristo. Mas que fique claro para vocês que essas ideias que eu coloquei aqui, assim, rapidamente, como pinceladas, ajudem vocês, ajudem a entrar nesse mistério tão grande da entrega de Cristo. Eu termino com a palavra do apóstolo São Paulo, que já citei ontem, com a exortação dele, na segunda carta a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Veja, ele morreu, ressuscitado dentre os mortos. Fiel é esta palavra: se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Não tenham medo de sofrer com ele. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Nós vivemos num mundo frouxo. Nós somos uma geração de cristãos, uma geração generosa. E aqui eu falo agora sobretudo para os jovens, meus irmãos mais novos. Eu acho lindo em vocês, jovens, a generosidade. A generosidade. É lindo em vocês, topam tudo. Vejam, vocês são generosos. Vocês têm a maior facilidade de dizer, com toda a sinceridade do coração: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Mas vocês são frouxos. São frouxos. Vocês são como Pedro. Vocês, com a geração, os jovens de hoje são assim, são uma coisa linda de generosidade, mas não persistem, não têm perseverança. Quando vem a aprovação ela vem a conta-gotas, no dia a dia, nas pequenas coisas. Muitos correm e vão-se embora. Vejam, querem ver uma coisa? O Brasil nunca teve tantos jovens querendo ser padre. Nossos seminários estão cheios. Existem dioceses que não têm vaga no seminário. Veja. Mas quantas vezes padre com 2, 3 anos de ordenado, menininho novo, larga tudo e vai-se embora? O que tem de jovens nessas comunidades de vida, de aliança, nessas novas congregações, e gostam das mais severas, é lindo. Eu mesmo me encanto com isso. Tem uma vida de pobreza, de doação, lindo. Mas eu fico olhando e rezando e me perguntando: até quando suportarão? Porque é quem perseverar até o fim que será salvo. É quem tiver a coragem de ir morrendo. Hoje vocês são jovens. Eu quero ver quando estiverem velhinhos, já com dores nas juntas, já sem poderem fazer o que faziam.
ao quebrados pelo tempo, enrugados, eu quero ver se nos olhos de vocês, velhinhos, ainda haverá aquele brilho quando falam de Jesus. Vocês ainda dirão, velhinhos, eu sei em quem acreditei. Eu sei a quem eu entreguei a minha vida. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei. Ele não me decepcionará. A nossa geração precisa de perseverança. Nossa geração precisa entender que o amor verdadeiro morre pelo amado. E que um amor que não tenha coragem de morrer pelo amado não é digno do nome de amor. Não chamem de amor. Chamem de emoção, de folia, de paixão, do que quiserem. Mas não chamem, não brinquem com essa palavra, amor, porque Deus é amor. O amor, vocês querem ver o que é? Olhem o Cristo na cruz. Vocês querem entender as consequências do amor, os caminhos do amor? Olhem o Cristo na cruz. Então, eu peço isso a vocês, sobretudo aos jovens. Eu digo isso a vocês. Veja, eu já fui jovem como vocês. E sonhava em ser feliz. O maior medo da minha vida, quando era jovenzinho, era passar pela vida sem viver a vida. Era passar pela vida sem curtir a vida. Era passar pela vida sem saborear, sem viver o que a vida pode dar. O meu medo era viver uma vida que não valesse a pena. A vida é preciosa demais para a gente vivê-la com futilidade. Era uma coisa que pedia muito, tinha uma oração, eu já disse isso algumas vezes. Eu era aluno marista, a gente tinha sempre um momento de oração na capela antes das aulas, e tinha lá na capela para a gente pegar uma oração pelas vocações. E tinha uma frase que sempre me comoveu: Senhor, que eu empregue a minha vida numa causa que vale a pena. E isso me azucrinava o coração. Como eu vou empregar a minha vida de modo que ela valha a pena? De modo que ela não seja uma ilusão. Uma ilusão. Ah, fui famoso, um jogador famoso, um ator famoso. Famoso na fama dos outros, na ilusão dos outros, numa imagem de marketing, uma bolha. Às vezes terminam se suicidando ou se drogando porque não suporta, porque sabem que vivem uma mentira. Uma mentira. Senhor, uma causa que vale a pena. Não é que os outros me elogiem. O elogio dos outros não dura quando você tranca a porta do seu quarto e se olha no espelho. Uma causa que vale a pena é uma causa que dê paz ao seu coração. Uma causa que vale a pena é uma causa que você faça com que você saiba, se sinta que vive na verdade. Eu empreguei minha vida naquilo que realmente é a verdade. Ainda que todo mundo me contestasse, ainda que todo mundo me criticasse, eu estou em paz porque eu sei que estou no que vale a pena, na verdade. Essa era a minha angústia, nos meus 14, 15, 17 anos. Muito bem. Hoje eu não sou mais jovem. Tenho 51. E eu digo a vocês, jovens, agora com os cabelos brancos, eu lhes digo, não tenham medo. Não tenham medo de perder a vida por Jesus. Ele é a causa que vale a pena. Ou melhor, ele é a única causa que vale a pena. A única. Mas é preciso perder a vida por ele. Perder. Dói. Dói. Mas quem tudo dá a Cristo, como dizia o Santo Padre Bento XVI, ao jovem, no dia da abertura do pontificado dele, quem tudo dá a Cristo não perde nada e ganha tudo. Isso era um velhinho
de 78 anos, dizendo, de cabelinho branco já, que tinha perdido tudo. Veja, por experiência. E ainda hoje, no silêncio dele, ele continua dizendo, quem tudo dá a Cristo, nunca perde nada. Ganha tudo. Porque ganha a única coisa que ninguém pode tirar. Me diga, quem nos pode tirar Cristo, a não ser nós mesmos? Tudo que você tem, você pode perder. Tem inteligência? Amanhã você pode estar demente. Tem família? O tempo vai levá-la. Tem amigos? Eles vão embora. Tem juventude? Espere mais umas décadas para ver. Tem saúde? Tem fama? Tudo isso passará. Tudo isso passará. A única coisa, que vocês terão sempre, e cada vez mais profundo, e cada vez inundando mais de paz, é Jesus, nosso Senhor. Jesus. E no último momento da vida, quando vocês não tiverem mais nada a não ser o último sopro para morrer, felizes de vocês se tiverem Jesus, porque terão tido tudo e poderão com um sorriso de paz dizer, Senhor, eu vivi contigo, eu te procurei a vida toda, eu me uni a ti, até nessa doença eu me uni à tua morte, e agora eu vou para os teus braços na tua ressurreição. Então, queridos irmãos, nesse mundo frouxo, nesse mundo de tantas palavras bonitas e tão pouca consistência, eu lhes peço, perseverem na fé. E peço aos jovens que o entusiasmo de vocês, que as promessas, as juras de amor que vocês fazem a Nosso Senhor, se transformem em paciência no dia a dia, no cansaço, na preguiça que a gente sente, nos momentos, os períodos nos quais o entendimento fica obscurecido e a gente já não vê beleza na vida que abraçou, já não vê beleza no cristianismo, já não vê beleza em Nosso Senhor, já não vê beleza em nada, o irmão se torna um peso. Veja, o cristianismo se torna uma chatura, e vem então todas as carências da gente, eu estou perdendo a minha vida, eu estou me privando disso. Veja, cuidado, é o momento de participar da cruz do Senhor, é o momento de dizer, eu completo na minha carne o que faltou da tua paixão, é o momento de abraçar a cruz, para ressuscitar com Cristo. Não fujas, não vás embora, não renegues o teu Senhor, porque no fundo tu estarás renegando a ti mesmo. No fundo, tu estarás te perdendo e depois estarás vazio. Essa é a parábola da cruz. É nesse mistério que a gente está mergulhado nesses dias. É esse mistério que a gente está celebrando. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas vidas. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.